Olá, amados, graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez aqui no YouTube. Hoje nós vamos terminar uma série que nós começamos sobre fé, né? Essa é a quinta parte, a quinta e a última parte dessa série. Caso você não tenha assistido os outros vídeos, siga nosso canal aí, vai lá na playlist, tem aí, tá vendo um pontinho de exclamação aí? Clica aí, vai abrir um quadro, só clicar no vídeo e começar já para você entrar no contexto, né? Essa aqui é a última parte, caso você não tenha assistido as outras partes, para você assistir, são vídeos curtos que tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, ok? Hoje nós vamos falar sobre a última parte de fé e a novidade é que eu vou começar também uma série a respeito de disciplinas espirituais. Por exemplo, nós vamos falar sobre o jejum. É bíblico jejuar? Né? O jejum está só conectado com o Antigo Testamento, na Antiga Aliança? Será? Será que Jesus não falou sobre jejuar? E como nós devemos jejuar? Então, eu tenho certeza que essa próxima série também vai edificar muito a sua vida. Não deixe de curtir nosso vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de compartilhar com seus irmãos aí no WhatsApp, no Facebook, tá bom? Nos ajuda aí e curta esse vídeo, vamos lá. Então, vamos para a última parte sobre fé. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da confissão de fé. Na verdade, a confissão é a maneira da fé se expressar. E essa expressão da nossa fé traz a realidade do reino de Deus, né? As nossas atitudes trazem intervenção espiritual. Isso é um ponto muito importante que eu quero tratar nesse assunto com vocês na nossa última parte sobre fé. É interessante que toda vez que nós usamos a palavra confissão, a gente instintivamente liga essa palavra à questão do pecado, ao lado negativo da palavra. Mas, na verdade, a Bíblia tem mais a dizer as coisas positivas a respeito da confissão, né, do que as partes negativas. Então, para a gente entender essa questão da confissão, a confissão é muito mais que falar. Lógico que falar está conectado à maneira de nós pensarmos e agirmos. Se a nossa confissão estiver errada, queridos, tudo na nossa vida está errado. Agora, quando nós falamos a palavra confissão, instintivamente nós conectamos essa palavra ao lado negativo, né? Mas confissão é muito mais que dizer alguma coisa. Confessar, ou a confissão bíblica, ou a confissão de fé, que é essa expressão de uma realidade, está totalmente conectada a algo dentro de nós. Aquilo que nós pensamos, né, vai influenciar a maneira como nós agimos. E essa questão de nós pensarmos e agirmos e dizermos estão totalmente conectadas. Então, confessar é expressar algo que nós cremos, né? É dizer algo que nós aceitamos como verdade, é testemunhar algo que nós temos como de fato realidade na nossa vida. Confessar isso é uma expressão. É interessantíssimo, né, quando a gente lê Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus falando sobre a maneira como nós andamos no reino de Deus. Ali ele fala sobre a cultura do céu, né, a justiça no reino de Deus. É muito interessante. Mateus 5:20 ele começa dizendo que se a vossa justiça não exceder a muitos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino de Deus. Então eu quero que você veja o reino de Deus hoje como uma realidade espiritual, uma realidade da justiça do reino de Deus, a realidade da alegria do reino de Deus e a realidade da paz. Essas três coisas, justiça, paz e alegria do Espírito Santo, é o ambiente do reino de Deus. E nós podemos entrar nesse ambiente espiritual pela fé. Agora, quando nós começamos a confessar a nossa vida alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, nós começamos a expressar uma verdade a nosso respeito, que está totalmente conectado com a verdade de Deus. Então essa é a expressão da fé. Nós estamos confessando. Confessar é expressar uma verdade, é nos posicionarmos de acordo com aquela verdade. Então, por exemplo, não basta apenas uma pessoa ir na frente de uma igreja, num templo, e dizer, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, se de fato ela não receber essa verdade e quando chegar na sua casa, ela começar a expressar essa verdade, né? Quando a pessoa recebe de fato Cristo em seu coração, né, e ela está convencida pelo Espírito Santo, quando ela volta para sua casa, ela continua no processo. Então ela acorda pela manhã e ela começa então a confessar aquilo como? Com as suas atitudes de arrependimento, né, produzindo fruto digno de arrependimento. Então,
A confissão de fé ela acontece a partir das nossas atitudes que expressam uma verdade que nós aceitamos como uma nova realidade da nossa vida, por exemplo, que é a verdade de que Cristo morreu por nós e que seu sangue nos lavou de todo pecado, ele nos perdoou e agora fomos redimidos com o seu sangue e ele nos convida a nos submeter ao seu governo. Eu penso que a justiça no reino também é uma fé, expressada. É uma fé madura. A justiça do reino de Deus são ações e caminhos nas quais revelam que nós de fato aceitamos a verdade de Deus na nossa vida. Eu gostaria de ler com vocês aqui 2 textos e fazer uma comparação, porque esses 2 textos nos traz uma verdade muito interessante a respeito de fé. Vamos lembrar que a confissão é a expressão da fé, e a fé que é expressada, se for uma fé se for a fé bíblica, como a verdade de Deus que nós aceitamos para a nossa vida e passamos a nos agir conforme essa verdade, então ela traz intervenção espiritual do reino de Deus sobre a nossa vida. Olha que interessante, Ezequiel 36:17 diz assim: Filho do homem, quando a nação de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Presta atenção na continuação disso. Ele fala, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Olha que interessante, ele faz a comparação dessas ações e caminhos, estão totalmente erradas de acordo com a vontade de Deus, As ações e caminhos que trouxeram contaminação para a terra. Ou seja, ações e caminhos podem contaminar uma terra? Sim, porque ações e caminhos são uma expressão de uma crença, E quando você expressa aquilo ali, quando você começa a andar e agir da maneira errada, na maneira das trevas, isso traz intervenção espiritual que traz contaminação para o lugar onde nós vivemos. Quantas pessoas você conhece que viviam uma vida totalmente errada a tal ponto dessas pessoas ser tão oprimidas que viam vultos dentro de casa, ouviam vozes, eram atacadas por espíritos imundos e etc. Porque ações e caminhos trazem intervenção espiritual. Agora, é interessante que Isaías 64, versículo 6, eu acho muito interessante, tá? Vamos lá. Isaías 64, versículo 6, diz assim: Todos nós somos como um imundo, e todos os nossos atos de justiça, presta atenção, como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha. Eu acho interessante isso porque, fazendo comparação de Isaías 64, versículo 6 e Ezequiel 36, 17, ele está falando de justiça. Você faz a comparação. Ezequiel 36, 17, ele fala ações e caminhos, e ele fala tal como uma mulher na sua imundícia, ou na sua menstruação. E Isaías 64, ele não fala a palavra ações e caminhos, mas ele usa a palavra justiça. E ele faz comparação também com o trapo de imundícia, que era um pano antigo, um pano naquela época usado na menstruação da mulher. Então você vê ações e caminhos sinônimo de justiça. Ou seja, a justiça no reino de Deus é uma expressão de fé. E ações e caminhos trazem uma realidade. Então, quando nós agimos e pensamos debaixo da influência das potestades do ar, ou do espírito da desobediência que opera nos filhos da desobediência, e nós começamos a agir de uma maneira, a falar, a pensar e a agir de uma forma que traz intervenção espiritual das trevas. Mas quando nós começamos a aceitar a palavra de Deus como uma verdade na nossa vida e nos posicionamos de acordo com ela e começamos a nos movimentar, aceitando a verdade espiritual, não aceitando a circunstância à nossa volta, então nós começamos a expressar a fé, e a fé, ela é a chave que faz com que o reino de Deus invada a nossa realidade e mude não somente a nossa vida, mas daqueles que estão à nossa volta. Então a confissão de fé é um posicionamento, é uma expressão, são ações e caminhos no reino de Deus. Deus abençoe sua vida. Caso você tenha gostado, por favor, não deixe de curtir. Custa nada, é só clicar nesse joinha aí para o YouTube reconhecer o vídeo. E caso você tenha gostado também, pode comentar o vídeo e fique ligado aí. Não deixe de seguir o canal, porque nós vamos entrar na parte de disciplinas espirituais. Deus abençoe você e até muito breve aqui no nosso canal no YouTube. Valeu, um beijo.